Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para falar sobre a polêmica da campanha da fraternidade. Um irmão pediu que eu fizesse um vídeo falando sobre esta polêmica que surgiu, mas o meu objetivo aqui não é polemizar ainda mais, mas é para pessoas que me acompanham em respeito aos mais de... É pouco, né, para um canal no YouTube, mas existe aí mais de 1.700 pessoas que me acompanham. Então, em respeito a essas pessoas, eu falarei um pouco sobre essa questão da polêmica, né? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, eu não vou fazer uma análise do documento, né, do texto da campanha, que é um texto extremamente pobre, posso até assim dizer, pelo que eu já li do texto, está aí em PDF, você pode procurar na internet. Eu já li uma quantidade, eu já li assim bastante, né, para entender, né, a proposta do documento. E não vou fazer isso porque existem inúmeros canais que já fizeram análise do documento. Existe aí, o documento foi escrito por uma pastora luterana, né? Não vou dizer nem o nome dela porque não quero dar ibope, não vou dar ibope. Meu canal aqui não é para estar dando ibope a quem não é católico, doa a quem doer, né? Não vou fazer isso. E é um documento que está cheio de fermento farisaico que pode agredir ou que pode atingir a consciência dos irmãos católicos, principalmente os mais leigos, principalmente aqueles que vivem nas paróquias e que às vezes são até coagidos a praticar, né, os encontros da campanha da fraternidade. Então, primeiro gostaria de dizer que ninguém é obrigado a fazer esses encontros e ninguém é obrigado a fazer a doação da campanha, né, para a campanha. Então você pode fazer encontros dentro da quaresma sobre os fundamentos próprios da doutrina católica, sobre os sacramentos, sobre Bíblia, sobre o que você quiser. E se você quiser caridosamente doar alguma coisa, ajude a sua paróquia, como a minha paróquia, por exemplo. Estamos aí fazendo o restauro de todo o altar, né, mol da paróquia, para a celebração de 400 anos da paróquia aqui de São Lourenço Marte, na cidade de São Lourenço, Pernambuco. Então, o que é o ecumenismo, né? Eu estou aqui com um documento, um compêndio que muita gente critica, mas que está aqui, que deixa claro o que é ecumenismo e como deve ser feito, né? O compêndio do Concílio Vaticano II, num parágrafo 534, né? Modos de explicar e de expor a doutrina da fé, né? Então ele diz assim, ó, a maneira de exprimir ou de sistematizar a fé não deve, de modo algum, constituir obstáculo ao diálogo com os irmãos separados. Então, o Código de Direito Canônico da nossa igreja, ele coloca sobre o ecumenismo, né, no parágrafo, no cânone 575, ele diz que deve ser promovido um diálogo ecumênico, né? Código de Direito Canônico. Ele diz que deve ser promovido pelos bispos. Porém, ele deixa claro que a fé católica
deve ser bem apresentada. Não deve deixar dúvida sobre a posição católica em qualquer tema que seja exposto. Então, na campanha da fraternidade, no texto da campanha da fraternidade, existem alguns temas que foram propostos, como, por exemplo, a questão da comunidade LGBTQ+, né? E ali existem alguns pontos que foram colocados no texto e que a Igreja Católica tem uma visão definida sobre isso e que não pode voltar atrás, não pode perder a sua identidade. Então ele diz aqui: a maneira de exprimir ou de sistematizar a fé não deve, de modo algum, constituir obstáculo ao diálogo com os irmãos separados. É indispensável exprimir integral e claramente a doutrina. Então, uma das maiores críticas sobre o texto da campanha da fraternidade é que não é exprimida, não é posta a doutrina da Igreja Católica de maneira integral e claramente. Não é. Então vou deixar o vídeo aqui de um canal sobre a análise do documento da campanha. E eles mostram lá que a palavra Mãe de Deus, a palavra Nossa Senhora, essas palavras, elas não aparecem no documento. Palavras sobre o próprio sacramento da igreja, os sacramentos da igreja, os mandamentos, não aparece nada sobre isso. Não aparece. O que aparece é uma infiltração de termos usados no mundo, querendo colocar isso como uma possível mudança de doutrina da igreja, né? Então ele diz: se não for colocado integral e claramente a doutrina da igreja, rejeite. Pode rejeitar, né? Nada há de tão distante do ecumenismo quanto o falso irenismo, ou seja, a falsa atitude conciliadora e pacificadora. Então, é totalmente contra o diálogo ecumênico você ter uma atitude conciliadora, uma atitude que, para não agredir os irmãos, eu vou ficar aqui no meu cantinho, pacificamente, eu não vou falar nada, porque eu não posso agredir, eu não posso ferir, eu não posso machucar. Aí você fica nessa atitude aí de pacificador. Ele diz: nada há de tão distante do ecumenismo quanto o falso irenismo, ou seja, a atitude conciliadora e pacificadora, que prejudica a pureza da fé católica e torna confuso ou obscuro seu sentido autêntico. Então ele está dizendo aqui, que a fé católica exposta com maior profundidade e maior exatidão encontre uma expressão mais facilmente aceita pelos irmãos separados. Então, o que é que está sendo dito aqui? Está sendo dito que a igreja não pode perder a sua identidade. Ela tem uma identidade moral, ela tem uma identidade doutrinária, e essa identidade, tanto doutrinária como moral, deve ser exposta. E se não for exposta de maneira clara, autêntica, sem perder a sua identidade, não existe possibilidade de fazer um diálogo ecumênico. E se, como dizia Dom Henrique Soares da Costa, e se o diálogo ecumênico, aqui no meu canal tem 2 vídeos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, 2 vídeos de Dom Henrique Soares da Costa falando sobre as impossibilidades do diálogo ecumênico. É exatamente quando ele diz: se a igreja perde a sua identidade, ou se o diálogo ecumênico quer tirar da igreja a sua identidade, ele diz: dane-se o diálogo ecumênico. Para o inferno com o diálogo ecumênico, ele diz. E veja o que Jesus diz aqui aos seus discípulos a respeito dos fariseus, como é essa pastora aí, como é os que produziram, né? Os que produziram o documento, né? O texto da campanha da fraternidade ecumênica de 2021. Então veja, quando fala de ecumenismo, eu já
já quero distância, né? Eu já quero distância. Eu, Denis, a respeito de ecumenismo, eu já quero distância, né? A não ser em alguns pontos que não coloquem em xeque a doutrina da igreja. Se colocar, eu já descarto. É como, por exemplo, alguém vem conversar comigo e a pessoa vem colocar em xeque a minha personalidade. Colocar possibilidades que eu mude a minha identidade. Eu já descarto e já mando essa pessoa pastar. Porque não tem como. Não tem como, né? E veja o que Jesus falou a respeito dos fariseus e dizendo, aconselhando, exortando os seus apóstolos a tomar cuidado com esse tipo de gente. São Mateus capítulo 16, versículo 5. Ao passarem para outra margem do lago, os discípulos esqueceram-se de levar pães. Como Jesus lhe dissera, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães. Então, os discípulos não levaram o pão, né, para o outro lado, né, do mar, né, do lago. Então, eles não passaram, não levaram o pão. Jesus disse, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Eles ficaram pensando que Jesus estava falando do fermento que colocaria no pão, ou porque eles não trouxeram o pão. Então Jesus vai e diz no versículo 8, Jesus percebendo, disse, homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não ter trazido pães? Ainda não entendeis que vos lembrais, ou melhor, ainda não entendeis nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes, nem dos 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Jesus estava falando das multiplicações dos pães, dizendo para ele, vocês estão pensando que eu estou falando de pão? Se o problema fosse pão para alimentar o corpo, eu multiplico pães. É uma linguagem assim para dizer o que Jesus estava dizendo de uma maneira mais direta. Eu multiplicaria pães. Então não fiquem preocupados com o que há vez de comer, como ele diz no capítulo 6, né? Mas pelo contrário, veja o que ele diz no versículo 11. Como não entendeis que eu não falava de pães, quando vos disse acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então abriram-se os olhos dos discípulos, então compreenderam que não dissera acautelai-vos do fermento do pão, mas sim dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Então, Jesus estava dizendo aqui, cuidado com os ensinamentos, né? Cuidado com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o texto da campanha da fraternidade. Faça como eu, quero distância. Esse ano eu quero distância. Já me decidi, quero distância. Não participarei de nada disso. Quero distância, né? E por que Jesus disse isso? Mateus 23, versículo 13. Porque Jesus conhecia quem eram os fariseus. Veja quem eram os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmo não entrais, nem deixais entrar os que querem. Então veja, por exemplo, a pastora, entre aspas, que escreveu o texto, é adepta do feminismo, é adepta da infertilidade, é aberta ao aborto. Então não tem como dialogar com uma pessoa dessa. Se a igreja é contra, e claramente contra tudo isso, não tem como dialogar. Não tem como dar ibope, não tem como ajudar financeiramente esse tipo de gente. Não tem como. Seria dar um tiro no próprio pé. É por isso que Jesus está dizendo, ai de vós, né? Aí eu digo aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. São escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueiam o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos, eles mesmos, não entram, nem deixam entrar os que querem. Não entram e não entrarão. A doutrina da igreja é clara, não entrará aquele que morre em estado de pecado mortal, não entrará no reino dos céus. Principalmente
quem pratica e quem promove o pecado mortal. Não entra. Aí Jesus continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um discípulo, para fazer um novo convertido segundo os seus modos. Mas quando conseguis conquistá-lo, quando conseguem convencer alguém, vós vos tornais 2 vezes mais dignos do inferno do que vocês mesmos. Tá entendendo, meu irmão? O problema, o que é? É grave. Então veja, Jesus ia em todos os lugares. Jesus ia em todas as casas. Jesus comia com fariseus, com publicanos, com pecadores, com prostitutas. Mas quando se tratava da verdade, Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem, que é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho do Homem, que é a verdade, vos libertará, sereis verdadeiramente livres. E Jesus aqui desce a lenha. Eu não vou ler tudo, mas são 7 ameaças que Jesus faz contra os fariseus e os escribas. Eu vou ler aqui o versículo 23 e o 24. Ele diz, essa aqui é dura também: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo das hortelãs, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores de cego, que coas um mosquito e engolem o camelo. É esse tipo de coisa que nós estamos vendo aí. Pessoas que querem coar um mosquito, né? Por conta que de fato existe de fato um grande como é que eu posso dizer, uma grande falta de amor no mundo. Mas o amor autêntico e verdadeiro não é qualquer amor, não é o poliamor. É um amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor que doa a vida. Não é o amor que tira a vida no aborto, não é o amor que tira a vida das pessoas, não é o amor que tira a vida, que impede a vida, né, nas infertilidades. Não é esse amor. E ele conclui aqui, eu vou usar só mais um aqui do versículo 27, Jesus conclui dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, porque por fora aparecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, apareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, a aparência é de ovelha travestida, lobo travestido de ovelha. A aparência é de amor, é de caridade. Você vê que as pessoas eles falam de amor, eles falam de caridade, eles falam de tolerância, eles falam de cuidado, vamos respeitar, em nome do respeito, em nome do amor, em nome da tolerância, em nome de tudo. Só que não existe verdade. E sem verdade não há diálogo. Então, meus amados irmãos, esse vídeo aqui, como eu disse, não é para causar mais polêmica, mas é para os irmãos que acompanham o meu canal e perceber que, infelizmente, o texto que está proposto aí para ser trabalhado, não tem absolutamente nada de católico, não tem absolutamente nada de ecumênico, porque o ecumenismo não nega as verdades alheias e nem nega a sua própria verdade. Então o que eu tenho a dizer é: não participarei de nada disso. Por quê? Porque eu não vou compactuar com o erro. Não vou compactuar com o erro, não vou compactuar com a mentira. Não vou. Então, isentão, eu sou um isentão, no sentido de dizer, a respeito da campanha da fraternidade, eu estou fora. Infelizmente, doa quem doer,
Não goste quem não quiser gostar, mas eu não sou obrigado dentro da igreja a participar com o erro. Seja ele de algum membro da igreja, ou seja ele infiltrado por fariseus e escribas hipócritas dos dias atuais. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esquece, veja o vídeo aí sobre uma análise do documento, do texto da campanha da fraternidade, e os 2 vídeos que eu estou deixando aí a respeito do diálogo ecumênico que Dom Henrique fala, dizendo que se não existe identidade, dane-se para o inferno o diálogo ecumênico. Deus abençoe você e fica na paz.